Olá, professores, boa noite. Gostaria de passar para vocês aqui mais uma vez um tutorial, tá certo? Exatamente para a gente reforçar a questão das atividades utilizando a questão da plataforma Senec Digital, exatamente para nós recebermos as devolutivas das atividades dos alunos, tá certo? Eu vou colocar aqui um exemplo, utilizando a questão do controle, né, do plano de atividades da professora Brena, né, que está substituindo agora a Patrícia. Vou utilizar esse exemplo aqui de ciências, tá certo? Mas ele serve muito bem para ser trabalhado em todas as disciplinas e a partir do primeiro ano, tá certo? Do primeiro ano até o nono ano do ensino fundamental com relação às devolutivas dessas atividades, tá bom? Então eu vou entrar aqui na plataforma Senec Digital. Eu vou entrar aqui com o login e a senha da Brena. E nós vamos criar agora um post, só que vai ser um post de atividades, tá certo? Vem aqui na parte de criação de post. E aí a gente vai utilizar a questão do título, escrever alguma coisa para o aluno para retomada, mas aqui nessa parte aqui, ó, que está em azul, nós iremos trocar essa parte de um post normal exatamente para um post de atividade, tá certo? Então a primeira coisa a se fazer é colocar um título. Então é sempre interessante a gente procurar padronizar um título, tá certo? Você que já está acostumado a fazer da sua forma, pode continuar. Eu vou colocar aqui um exemplo de texto, de padronização, mas você pode dar continuidade, o importante é que tenha os elementos básicos, tá certo? Então, vamos começar aqui pela questão da data. Então, observando a questão do plano de atividades, essa atividade é uma atividade que deveria ser trabalhado na terça-feira do dia 16 do mês 6, tá bom? Que foi exatamente uma atividade de ciências. Foi um exercício, né? Houve a questão do estudo das páginas, mas aqui nós temos um exercício que vai ter que ter a devolutiva dos alunos. Foram exercícios das páginas, no caso, página 5, com essas questões, e também das páginas 7 e 8, com essas questões, tá certo? Então, nós vamos observar que são 3 páginas, página 5, página 7, página 8. Então, vamos voltar para lá. Então, a gente começa de forma para a gente tentar padronizar com a questão da data. Então, esse exercício vai acontecer no dia 16 do 6, né? Estou fazendo de forma retroativa, mas é como a nível de exemplo, tá bom? Então, 16 do 6 de 2020. Querendo colocar a questão da semana também é interessante. Então, terça-feira, porque isso facilita também para o aluno, para ele observar. Depois, a gente pode colocar o ano série, né? No caso aqui, é uma atividade específica para o 6º ano do ensino fundamental. Então, a gente coloca 6º ano e a gente coloca também a disciplina, que no caso seria ciências. Pronto, então seria o padrão, né? A data, 16 de 6 de 2020, o dia da semana, terça-feira, o ano série, 6º ano, e a disciplina, ciências. Agora eu vou colocar a atividade. Caso vocês desejem, vocês podem colocar no próprio título toda essa partezinha do próprio plano de vocês, tá certo? Vocês não precisam, vamos dizer assim, criar nada diferente. Vocês podem utilizar o próprio plano de atividades para também colocar essas atividades lá na questão da plataforma, até facilita. Então a gente copia essa partezinha, exercícios nas páginas, e pode colocar também no título, tá bom? Então, exercícios nas páginas 5, questões 2 e 3, e 7 e 8, que são as páginas, questões 5, 6, 7 e 8, e na apostila. Caso vocês desejem colocar essa mesma informação aqui abaixo, copia também, exercícios nas páginas, se quiser colocar uma formataçãozinha aqui, em negrito e itálico, só para diferenciar também dá certo, tá bom? Aí agora, caso vocês também desejem colocar dentro dessa atividade
aqui abaixo algum arquivo, né, caso, por exemplo, vocês estão, aqui nesse caso, é uma atividade onde ele vai fazer na própria apostila, mas pode ser que você queira mandar algumas questões em PDF, algumas questões no Word, algumas questões em outro tipo de arquivo, aí você também pode adicionar o arquivo aqui, em anexos, tá bom? Onde tem esse clipezinho, certo? No caso, por exemplo, das professoras do primeiro e do segundo ano, que trabalham muito com atividades também de pintura, atividades de arte, de produção, caso também desejem, podem colocar aqui também em anexos, ou também inserir imagens, tá certo? Vai depender muito da atividade que vocês estão querendo a devolutiva, tá certo? Mas não esquecer de trocar essa partezinha azul, que não vai ser um post normal, tá certo? Vai ser um post de atividade, exatamente para poder ter a interação dos alunos enviarem as atividades para vocês avaliarem. Então a gente troca de normal para post atividade. Aí vai aparecer essa nova janela exatamente para vocês delimitarem, por exemplo, a entrega, o limite de arquivos e a questão de respostas e resultados dessas avaliações. Então, eu vou colocar aqui só de forma padrão, como a gente também está fazendo de forma retroativa, essa avaliação, essa atividade era para ter acontecido na terça-feira, dia 16, então eu vou dar um prazo maior exatamente para poder eles se programarem. Então hoje são 19, eu vou deixar até a semana seguinte, tá certo? De devolutiva. O interessante, e eu digo para vocês também, é que vocês nunca deixem essa atividade, por exemplo, passa uma atividade e pede para o dia seguinte, porque muitas vezes pode acontecer do aluno não ter internet, de acontecer algum problema nesse sentido, então vocês podem deixar um prazo um pouco maior, tá certo? O padrão mesmo que a gente pode estar adotando na escola é uma semana, então deu aula na terça-feira, então deixa para receber na próxima terça-feira, deu aula na quarta, então deixa o prazo para receber até a quarta-feira, então vocês podem padronizar isso de acordo com as necessidades de cada um de vocês. Tá bom? Eu vou colocar aqui só dia 26, então hoje são 19, vou colocar para a semana seguinte, a próxima sexta-feira. E eu vou colocar o horário, eu vou colocar até o final do horário mesmo, tá certo? Então eu vou colocar até as 23 horas e vou colocar até o último minuto, tá bom? Então como se o aluno pudesse entregar até sexta-feira dentro desse horário, que no caso seria 23h59, tá certo? Isso daqui pode ser um padrão de vocês podem fazer essa alteração da data limite de entrega, tá bom? Com relação, por exemplo, à questão de limite de arquivos por aluno, então vocês vão avaliar de acordo com aquilo que você está passando de atividade. Por exemplo, eu vou retornar aqui, tá certo, ao plano de atividades. Dentro desse exercício, nós temos exercícios para ser realizado dentro da apostila, tá certo? Então, foram passadas páginas 5, página 7 e página 8. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, que o aluno ele pode estar realizando essa atividade, então são pelo menos 3 páginas, página 5, página 7 e página 8. Então, o interessante é que eu coloque o limite de arquivos aqui, pelo menos 3, tá certo? Se quiserem colocar 4, não tem problema, mas eu acho que 3 seria suficiente, porque, por exemplo, os alunos, como seria, por exemplo, a questão da devolutiva dessas atividades? Tem devolutiva de atividade que o aluno pode estar vendo na apostila ou resolvendo as atividades onde ele pode estar escrevendo no Word e enviando para vocês. Eu vou já mostrar aqui um exemplo disso, né? Eles podem também fazer atividade na própria apostila deles e escrevendo com lápis, com a caneta, e eles podem tirar foto dessa atividade e também devolver aqui no post atividade, ou também eles podem pegar atividades da apostila ou de arquivos que vocês estão enviando, onde eles podem pegar essas questões, escrever as questões no caderno e responder também no caderno. Então eles também podem tirar o print, tirar no caso a foto, né, dessa atividade respondida e também fazer a devolutiva para vocês, professores. Então no caso aqui, como são 3 páginas, pelo menos eu vou colocar o limite de arquivos de 3 arquivos, tá certo? A questão de permitir respostas, eu vou colocar sempre on, né? Sempre para que o aluno possa fazer essa devolutiva, possa responder essas atividades e mostrar os resultados, eu também vou deixar on, tá certo? E é como se fosse ligado. Então eu deixo também ligado essa opção,
que é exatamente para possibilitar que os alunos possam ver as notas e os feedbacks de cada um dos professores, tá certo? Então, data, limite de arquivos de acordo com a atividade que você está passando, né? Observem principalmente o número de páginas, coloquem pelo menos o mínimo possível do número de páginas, que é pelo menos para eles tirarem uma foto de cada página. Deixem sempre ligado permitir respostas e ligado mostrar resultados. E vocês vão colocar aplicar. Pronto. Então, nós já inserimos o título, já inserimos alguma coisa escrita que a gente fez, copiamos novamente o exercício, tá certo? Já trocamos aqui para o post atividade, agora nós vamos salvar. Observem aqui nessa partezinha que está em azul, que tem um resumo, né? Ó, entrega até o dia 26, os alunos podem mandar até 3 arquivos, está permitido as respostas e os alunos também podem ver a nota deles. Então, vamos salvar. Então, professores, vocês conseguem observar que o post acabou de ser criado, tá certo? Como vocês estão observando aqui, tem um título, tá certo? E aqui abaixo também, assim como no título, tem a questão das páginas e as questões que os alunos precisam estar realizando, ok? Só lembrando, toda vez que nós terminarmos uma postagem, nós temos que notificar os alunos e, ao mesmo tempo, nós temos que mudar o público para que os alunos vejam também, somente no caso as turmas, que nós estamos colocando essa atividade, ok? São duas coisas importantes logo após a criação do post. Então, notificar, certo? Acredito que vocês já saibam as funcionalidades com relação à edição e cancelar o post, apagar o post. Então, nós vamos notificar os alunos aqui no sininho, clica em cima. Como é uma atividade voltada apenas para o 6º ano, então eu vou marcar aqui 6º ano, tá certo? E também lembrar de notificar os pais. E aí, enviar notificação. Nesse momento, todos os alunos do 6º ano estão recebendo essa notificação da criação do post, ok? Outra função importante que tem que ser colocado logo após a notificação é mudar o público desse post, exatamente para que os alunos não vejam todos essa notificação. Mesmo eu tendo notificado as turmas de 6º ano, os alunos, por exemplo, que são do 7º, 8º e 9º, caso eles venham me procurar bem aqui em contatos, né, ó, quando eles procurarem em contatos dos professores, vamos observar aqui. Caso os alunos entrem em contatos e procurem os professores, eles têm as opções de entrar nos professores deles, tá certo? Clicar em cima e observar todas as postagens do professor. Quando nós fazemos essa parte principal de modificar a questão do público, então só quem vai ver essa postagem vai ser um público específico. Então eu não gostaria que o 7º e o 8º e o 9º gostaria que eles não vissem essa atividade exatamente para não ficar muita informação para eles. Então, depois de notificar, eu vou aqui em público, tá certo? E vou trocar nessa partezinha aqui, ó, em turmas, onde tem assim, somente turmas selecionadas. Então, o público que vai ver essa postagem vão ser as turmas que eu vou selecionar. Então, eu clico novamente aqui em cima, vai abrir também essa outra opção, e eu vou marcar somente o 6º ano, que é a turma que eu gostaria que observasse esse post. E vou salvar. Pronto, feito isso, vocês já observam essa partezinha aqui, ó, que está em amarelo. Então, já foi acrescentado que somente o 6º ano A do ensino fundamental, né, é que vai observar essa postagem. Então, eu fiz a postagem de post atividade, fiz a notificação e fiz a alteração do público, tá bom? Aqui a gente pode observar que a gente vai ver as devolutivas quando os alunos começarem a responder, tá certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo de um professor que já fez uma postagem, tá certo? E que esse professor ele já recebeu as devolutivas dos alunos. Vou utilizar aqui o exemplo do professor Ednardo. Vou entrar aqui com o login e senha dele e eu vou observar aqui uma postagem que ele fez hoje mesmo, tá certo? Então essa atividade também foi uma atividade de história do 7º ano, ele colocou a data, e aqui tem a questão da página que ele utilizou e as questões que foi uma atividade na apostila. Então,
tiveram alunos que já responderam. Ó, nós já temos aqui, ó, ele colocou a entrega até o dia 26, né, colocou até a outra semana e também estipulou o horário de 9 horas e 9 minutos, tá bom? Vocês podem fazer isso de acordo com a necessidade de vocês, estipular o horário e a questão da data, né, a data e o horário. Ok? Então, vamos observar aqui um exemplo dessas devolutivas. Então, o professor, quando entrar, ele vai ver as devolutivas dos alunos e clicando em ver respostas. Quando ele clica em cima em ver respostas, ele vai observar quais os alunos que estão fazendo a devolutiva das atividades, as respostas e quais também os alunos que não responderam. Então, nós temos aqui 2 alunos que já responderam o professor Ednardo, tá certo? E aqui abaixo aparecem os alunos que ainda não responderam, né? Então, 15 alunos da turma ainda não responderam e aparece o nome de cada um deles, tá certo? Então, vamos observar aqui. Nós temos a Maria Luísa, que já postou a atividade, e nós temos o Taunay também, que já postou a atividade. Então, nós temos como observar essas atividades que eles fizeram a postagem, tá certo? Vamos utilizar aqui o exemplo. A gente clica em cima do arquivo, só clicar em cima que é baixado automaticamente. Pronto, já baixamos o arquivo, aí nós vamos observar nos nossos downloads dentro do nosso computador. Então está aqui a atividade no Word, tá certo? Observem aqui, ó, que 2 alunos fizeram a resposta, só que um mandou um arquivo do Word, né? A Maria Luísa preferiu mandar o arquivo do Word, já o Taunay preferiu mandar o arquivo da foto. Então, não importa a forma que o aluno faça a devolutiva, a não ser que o professor estipule a forma que ele deve fazer, mas eles podem fazer a devolutiva de diversas formas, como eu já tinha falado para vocês. Eles podem tirar foto, podem escrever no Word, ou podem escrever no caderno e tirar a foto também, ou então na própria apostila. Vai depender muito da forma mais simples para o aluno, tá certo? Então, como nós vamos observar aqui, já baixamos o arquivo da Maria Luísa e a gente vai fazer a observação, abre o arquivo, vê a resposta que o aluno fez e ao final faz uma avaliação e tem essa opçãozinha aqui do lado. Ó. Nós temos a opção de avaliar essa atividade que o aluno fez. Então, a gente clica em cima de avaliar e vai abrir uma nova janela bem simples, né? Colocando a data que o aluno entregou, né? Observando aqui, ó, o aluno entregou no dia 19, no mesmo dia que o professor colocou, e já também tem a data que o aluno colocou, né? Que ele fez a inserção. Então, nós temos como colocar um parecer, um comentário e também uma nota, né? A nota vai de 0 a 100%, então eu posso, por exemplo, colocar a porcentagem de acordo com a avaliação, né? E após isso eu posso escrever um comentário do aluno trazendo essa devolutiva. Ótima atividade, parabéns, sua atividade está correta, ou então sua atividade precisa ser revista em determinados pontos. Aí você vai dar um parecer para o aluno e depois clica em avaliar, tá certo? Eu vou cancelar aqui porque quem vai fazer essa avaliação é o próprio professor. Já o Taunay, ele decidiu já fazer a devolutiva através de uma foto. Então a gente clica em cima do arquivo, esse arquivo vai também ser feito o download, né? Nós vamos observar que já a opção dele foi de tirar a foto, então o aluno ele escreveu na apostila, deixa eu virar aqui a foto. Então o aluno ele escreveu na própria apostila e decidiu escrever com lápis e tirar uma foto dessas questões que tem aqui da apostila, tá certo? É uma outra forma de avaliar, tá certo? Aí o professor faz a avaliação daquilo que o aluno fez. Inclusive, isso é importante porque o professor não precisa guardar esses arquivos aqui no computador dele, porque tudo vai estar no sistema. Então, o professor, ele analisa o arquivo do aluno e depois de analisar o arquivo, ele vai lá, faz a avaliação e já pode pegar os 2 arquivos que ele fez o download e apagar, tá certo? Não há necessidade dele ficar com esse arquivo exatamente para não acumular, porque tudo está guardado dentro da plataforma. E vai fazer da mesma forma, vai avaliar o aluno, vai colocar uma nota e vai colocar algum comentário e vai clicar em avaliar, tá certo? Isso aqui é uma forma simples de fazer a questão do post atividade, então vocês podem fazer isso de todas as atividades que vocês estão fazendo, tá certo? De preferência seguindo a questão do plano de atividades, então é uma forma para vocês também não acumularem arquivos
dentro da questão dos smartphones de vocês, e de uma certa forma nós temos aqui, ó, todos os arquivos registrados, né, dentro da plataforma, e nós temos como depois fazer um parecer, fazer um relatório de todas essas atividades que vocês estão fazendo, tá bom? Já tenho percebido que os professores, além de colocar os posts de atividades, e essa semana que a gente fez a reunião de professores, já está sendo muito mais frequente. Inclusive eu também já recebi ligações dos pais falando sobre isso e que eles estão aprovando isso. Exatamente porque evita de ficar enviando no pessoal do professor e já envia dentro da própria plataforma, tá certo? E aí eu já tenho observado que os professores, além de fazer os posts de atividades, também já estão fazendo o registro das reuniões dos alunos, tá vendo? Ó, o professor já está colocando aqui a videoconferência, a data, o ano série, e já colocando aqui os prints dessas atividades que estão sendo realizadas também através de webconferência, tá bom? É isso.